Pessoas que falam mal de você. É o assunto de hoje. Eu vou tentar mal pelas costas, pessoas que pode ter alguma razão nisso que está falando, como você se sente, o que isso diz respeito das outras pessoas e para o seu bem, para um aspecto positivo que pode sair de resultado. Parece que eu não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, link aqui, pelo WhatsApp bem prático de pegar as informações objetivas. Horário, valor, atendimento online, presencial na região da Avenida Paulista. Fique à vontade. Então vamos lá. Enquanto a gente está no mundo, a gente está lidando com pessoas de tudo quanto é tipo, né? Pessoas que falam, fazem coisas de tudo quanto é tipo sobre você, sobre as outras pessoas. Tá aí, a gente tá convivendo com elas. Na maior parte das vezes, a gente não sabe exatamente como é que a pessoa é. Por mais convivência que a gente tenha, sabe aquela história? De repente você descobre que você não conhece a pessoa. Por quê? Porque por um lado as pessoas tendem sim a escolher, eles vão mudando com o tempo. Sabe aquela história? O homem jamais toma banho 2 vezes no mesmo lugar. Principalmente as ideias a seu respeito. Por quê? Depois que a pessoa tem um juízo formado, fechou ali uma ideia, as pessoas tendem a se agarrar naquilo que ela já acredita. É uma necessidade de ter chão firme, de saber onde está pisando, de saber como que o mundo é, como você é. A pessoa chegou numa conclusão a seu respeito, ela vai tender a ficar ali. Por quê? Ninguém gosta de que lhe mostrem que ela está errada. As pessoas não gostam de mudar de ideia, porque isso significa reconhecer que o que estava pensando antes não estava certo. Ela não é perfeita. E também vai considerar que se você está tentando mudar a ideia dela a seu respeito, é sinal que aquilo é verdade. Então, o que ela estava pensando estava certo mesmo. Então, fica uma coisa, né, rodando no mesmo lugar, não anda muito. E nesse panorama, a gente encontra as pessoas que falam mal de você, né? Pessoas que pode estar falando pelas costas, pode estar falando pela frente mesmo. E quem fala pelas costas, a gente já sabe, né? Tem ali uma certa covardia, um certo desejo de fofocar, de se fazer interessante para as outras pessoas, falando coisas que elas acham que é muito relevante, dá uma certa movimentada na vida delas de falar mal dos outros. E quem fala pela frente também não é tão, né? Porque ela pode estar sofrendo daquela síndrome de ser verdadeiro, de acreditar que falar tudo que passa pela cabeça torna ela uma pessoa super sincera, super admirável, muito bom. Só que na verdade ela está praticando muitas vezes o sincericídio, né? Ela está falando o que ela pensa, não significa que é verdade, não significa que, né, tá certa. Mas ainda dentro desse falar mal, a gente pode considerar que algumas vezes as pessoas falam mentiras, né? Mas será que não tem situação que elas estão falando verdade? Será que não estão mencionando alguma coisa a seu respeito que não seja lá mesmo muito louvável? Alguma coisa que você fez, sei lá, alguma coisa da sua parte que não foi muito legal? E uma pessoa ela pode estar apontando alguma coisa negativa a seu respeito e de fato ter razão, né? De fato realmente você cometeu alguma coisa aí que prejudicou alguém, você prejudicou a você mesmo. E essa pessoa, mesmo não estando mentindo, ela tem o direito de sair falando, mencionando para os outros, né? Ou para você mesmo, sobre aquilo que ela observou em você e mesmo não sendo legal de verdade, tem o direito. É uma coisa a se pensar que você vai entender um pouquinho mais conforme eu for complementando aqui com o que eu coloquei para ser falado hoje. Eu acredito sim que a gente aprende, essa coisa de falar mal dos outros tem a ver com observar as outras pessoas e elaborar o nosso aprendizado a respeito do mundo e até a respeito da gente mesmo, porque quando a gente está falando mal dos outros não tem como, a gente meio que se compara naquela história, né? Mesmo porque essa coisa de falar mal dos outros faz a pessoa se sentir bem com ela mesma, porque nessa de se comparar, ela acha que o defeito do outro é muito ruim. E é difícil, às vezes, dela olhar o defeito dela, e às vezes são até bem piores do que aquilo que ela está falando. Mas tem uma sensação de bem-estar, ela está apontando o defeito do outro, o outro tem defeito, o outro é ruim, o outro não é bom. E aí ela dá uma amenizada aí nas próprias angústias, conforme ela identifica pessoas que seriam piores do que ela, pelo olhar dela, não necessariamente seriam mesmo piores. Enfim. Mas quando a pessoa fala mal de você na tua frente, isso te dá uma
oportunidade de você se posicionar, de você responder, de você, sei lá, reagir àquilo que está falando. E é exatamente isso que motiva as pessoas a não falar na tua frente, ficar quietinha, porque é difícil lidar com confronto. É difícil para você, é difícil para outras pessoas também lidar com confronto. Alguém chegar e falar assim, peraí, vem cá, vem tirar satisfação, vem querer saber. A pessoa fica numa saia justa, as pessoas normalmente não têm facilidade de lidar com essa situação, então tenta evitar ao máximo. Mas existe uma situação que eu considero produtivo de alguém falar mal de você, para você. Por incrível que pareça, tem uma situação que eu acho que é legal a pessoa vir falar na tua frente. E a situação é quando você solicita, quando você quer saber a opinião dessa pessoa e você perguntou, você abriu, você deu margem, você deu chance para ela falar e você está preparado para ouvir. Você abriu, vamos nos preparar, pode vir qualquer coisa aí, você pode concordar, você pode não concordar, mas quando você estiver pronto para se posicionar de uma forma elegante diante do que essa pessoa tem para dizer, aí sim, aí é produtivo, aí pode ser interessante, aí você pode falar o que você pensa das outras pessoas e você considera que não é tão ruim que as pessoas falem o que pensam a seu respeito, quando e só quando você perguntou, quando você tem algum interesse, quando você acha que aquilo que a pessoa tem para te dizer vai te acrescentar, vai te clarear alguma ideia, vai te fazer perceber melhor alguma coisa, aí é interessante. Mas vamos considerar que a maioria das vezes que as pessoas falam mal de você não vem falar na tua frente, você não pediu, né? E nem eles estão falando a verdade. Nem sempre estão apontando de fato alguma coisa que é sim alguma coisa que você precisa corrigir, ou seria melhor você corrigir, seria mais produtivo você fazer diferente. E nesse caso tem também algumas situações, ela pode estar mentindo deliberadamente, enrosquei na palavra. Ela decidiu mentir, falar mal de você, ou ela pode estar falando uma coisa errada a seu respeito, porque ela percebeu errado. Ela não entendeu, ela distorceu o que ela viu, o que ela ouviu. E mesmo que ela acredite muito nessa percepção, isso não torna a coisa ser verdadeira. É ela que entendeu errado, é ela que... Porque isso a gente faz, todo mundo, eu, você, todo mundo. A gente vê o mundo, a gente entende o mundo pelo viés que a gente tem, pela história de vida que a gente tem, pelas nossas experiências, pelas coisas que a gente já viu. A gente tem esse viés de perceber as coisas, né? E considerando que é muito difícil de você mudar a ideia de uma pessoa, mas você se sente incomodado, como é natural, é justo que você se sinta incomodado, você tem algumas alternativas. E agora é a parte mais interessante, mais importante desse vídeo. Que é, primeira, será que existe a possibilidade de você usar esse material que você ficou sabendo ou que a pessoa falou na tua frente, para você observar você mesmo, para você perceber se tem ali mesmo alguma coisa que você está fazendo que não é muito legal, que seria melhor se fosse diferente, ou você está fazendo alguma coisa que dá a impressão errada para as pessoas, a tua vontade não é de fazer alguma coisa que esteja prejudicando, mas dá a impressão de que está prejudicando, ou você não tem intenção de prejudicar, mas acaba prejudicando. Será que você não pode usar essa informação para se melhorar em algum aspecto? É uma primeira consideração, é a consideração da humildade, onde você fala, pera lá, deixa eu ver o que estão falando, será que eu posso usar isso de alguma forma, ou para eu mudar, ou eu para perceber que eu estou dando a impressão errada, ou para eu perceber que eu estou fazendo coisas com boa intenção, mas o tiro está saindo pela culatra. Outro ponto legal a se considerar, avalie. O comportamento dessa pessoa te prejudica, de fato, isso que ela falou mal de você, realmente te prejudicou de uma forma concreta? Ou foi um incômodo? Não vou nem falar só um incômodo, que senão parece que eu estou diminuindo, né? Ou foi um incômodo, uma não aceitação da sua parte que pensem mal de você. Talvez seja a sua oportunidade de treinar o tal do isso não é comigo. A pessoa está falando, a boca é dela, ela fala o que ela quer, mesmo estando falando coisas erradas, mentirosas a meu respeito. Né? Cada um vai ter a impressão do outro e também de você, conforme, como eu falei, o viés dela, mas só você sabe quem você é, só você sabe. E na verdade, o que cada um pensa a respeito do outro
fala muito mais sobre ele do que sobre esse outro que ele está falando. Isso a gente sabe, senso comum, a gente já ouviu falar 1000 vezes em várias frases aí, montada de várias formas diferentes. Outro ponto, se o comportamento dessa pessoa, se aquilo que ela falou mal de você realmente te prejudicou, te causou um dano, te causou alguma coisa aí mais concreta, que medidas que você pode tomar, que medidas objetivas você pode tomar? Tem alguma coisa a ser feito? Alguma coisa no âmbito legal, por exemplo, você pode processar, você pode contratar um advogado para que ele tome alguma providência legal, ou uma posição sua na frente dessa pessoa, ou na frente de quem recebeu a informação errada. Tem alguma coisa de concreto que você pode fazer? Você se sente pronto para esse tipo de decisão, para tomar uma postura, tomar uma atitude diante do que aconteceu? E aí, a última parte, que eu acho até a mais importante da parte importante, se você não estiver pronto para tomar uma atitude, então a gente está no momento de avaliar o que te prende, o que está te limitando, que crenças que você tem a seu próprio respeito que te impede de se defender. O que aconteceu na tua vida que te deixou com medo de pessoas? E o que te faz pensar que você não tem o direito de agir diante de injustiças, diante de maldades? Tem algumas pessoas que ficam sentidas com dó do que pode acontecer a outra pessoa, mas ela não ficou sentida, mesmo tendo ficado sentida com o que aconteceu com ela ainda pensa, ah, meu Deus, mas a outra pessoa vai acabar também tendo prejuízo. Mas não é interessante que as pessoas arquem com as consequências daquilo que faz? E esse autoconhecimento de entender, que crença você tem a seu respeito, o que aconteceu na tua vida que te deixou nesse medo, o que te faz pensar que você não tem direito de se defender, de se colocar. Esse autoconhecimento é que te leva a identificar a origem dessa sua paralisia, quando que isso começou, como é que as coisas foram acontecendo na tua vida, que te deixou paralisado diante de pessoas cruéis, E como você pode entender que você é a pessoa mais importante para você mesmo? Como você pode, que caminho que você tem que trilhar para você perceber de que não, que o teu posicionamento, a tua autoentendimento, você saber do seu valor é muito mais importante do que qualquer coisa, do que até que a pessoa estiver falando ao vento por aí, que às vezes a pessoa está falando mal de você, mas quem está ouvindo também está naquela, você está falando dessa pessoa, mas você sabe que eu não acredito, Às vezes a pessoa fala, às vezes a pessoa não fala. Então são aquelas situações que não te causou dano nenhum, causou um incômodo. Também é uma oportunidade para você se conhecer. Até que ponto é esse incômodo? Não é o momento, então, não é oportunidade para você perceber que as pessoas fazem coisas ruins que acabam sendo ruins para elas mesmas? Ou se te causou algum prejuízo, você fala, não foi só ruim para ela mesma, foi ruim para mim. Eu perdi cliente, eu perdi a consideração de uma pessoa que é importante para mim, eu agora sou mal visto num grupo onde me interessa estar naquele grupo. Te causou um prejuízo real? A grande pergunta é, você se sente forte para se posicionar? Para fazer alguma coisa, para tomar uma atitude, para colocar um advogado ou para ir lá, para falar, para mostrar, você se sente forte para isso? Esse é o ponto mais importante, porque a pessoa falar mal da gente, ela te coloca um problema no mundo. E com esse problema, você vai fazer o quê? Você fecha os olhos, faz de conta que não existe, segue em frente, ou você se defende, você toma uma posição, você percebe que você é a pessoa mais importante para você mesmo? Pensa nisso. Muitas vezes sozinho é difícil, muitas vezes você precisa de um outro olhar que te direciona os seus pensamentos, que te ajuda a ir lá atrás buscar o porquê que agora você se tornou essa pessoa, com mais dificuldade de lidar. Ou se você é explosiva também, não coloquei essa possibilidade, mas tem. Às vezes a reação é tão explosiva, é desproporcional a tudo que aconteceu. Às vezes a tua reação acaba mostrando para
mais pessoas que não tinham nem ouvido falar mal de você, que falaram mal de você. E aí aumenta o grupo de pessoas que falam, ih, se falaram mal, deve ter alguma coisa aí. Então, às vezes, a reação é uma reação que piora o problema. E pensar de por que você tem essa super reação também é interessante, também é bastante elucidativo a seu próprio respeito. Pensa nisso. Obrigada por me assistir.